Olá! E aí, como é que tá? Tudo bem? E dessa vez a gente vai entrar na parte de sistema operacional. E nós vamos falar do Microsoft Windows. O Windows que a gente vai tratar aqui, pessoal, é o Windows 10. Na verdade, o Windows 11, ele é de 2022 que ele foi lançado. Mas, até que ele seja cobrado em prova, demora muito. O sistema operacional mais usado ainda no mundo, em relação, assim, das versões do Windows, é o Windows 10. Tá certo? Essa imagem aqui, ó, que você está vendo, essa logo é do Windows 95. Eu coloquei só para dar um contraste. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem que saber aqui? Ó, o que é um sistema operacional? Existem duas definições para o sistema operacional, tá, gente? Primeira é aquela que fala que ele é o principal software de um computador. E depois é que ele fala que ele é um conjunto de programas. E as duas estão certas. O que eu quero falar é o seguinte. Por exemplo, no seu computador, você tem a parte de hardware, que são as peças, e você tem a parte de software, que são os aplicativos, né, os programas do computador, enfim, a parte lógica. Existe aqui também, nessa equação, o usuário, que somos nós. E todos esses elementos eles devem se comunicar. O hardware deve se comunicar com o software e o usuário deve ser capaz de usar os dois. No meio do caminho, tem que ter um cara para gerenciar isso tudo. E é aí que entra o sistema operacional. Porque cabe a ele a responsabilidade pelo gerenciamento do hardware, pelo gerenciamento do software, e ele ainda vai permitir que nós, usuários, possamos interagir com o sistema. Tá certo? Então, é por isso que todo dispositivo, um celular, um tablet, celular, smartphone, tablet, computador, smart TV, esses dispositivos eles têm um sistema operacional. Por quê? Porque é necessário que haja, sim, um software central que faça o gerenciamento disso tudo. Tá? Então, essa é a primeira definição que fala que o sistema operacional é o principal software de um dispositivo. Beleza. E a segunda definição fala que ele é um conjunto de programas, ou seja, um conjunto de outros softwares. Isso faz todo sentido também, porque se você pegar, por exemplo, o Windows, é um software, mas dentro dele você tem vários outros softwares. Você tem o explorador de arquivos, você tem o desfragmentador de disco, limpeza de disco, bloco de notas, calculadora, WordPad, né, painel de controle. Então eu posso dizer que o sistema operacional é um aglomerado de outros softwares, tá certo? Tá? Tranquilo. Aí eu falo o seguinte, já que ele é um conjunto de programas, esses programas que, vamos dizer assim, formam um sistema operacional, eles são formados, eles são classificados em três categorias, três tipos. Pode ser aplicativo, pode ser utilitário, ou pode ser um software específico, denominado kernel. O aplicativo, ou os aplicativos, são softwares que auxiliam o usuário na realização de suas tarefas. Então, por exemplo, você é fotógrafo, aí você usa o Photoshop, ele é um aplicativo. Você é um professor e usa o português para fazer suas lições, seus relatórios, ele é um aplicativo. Você usa o Excel para fazer suas planilhas, organizar seus dados, fazer suas contas, ele é um aplicativo. Você usa a calculadora para fazer seus cálculos, é um aplicativo. Tá certo? Nós temos os utilitários, que está falando aqui que são softwares que são usados na manutenção do sistema. Aí vem, né? Desfragmentador de disco, antivírus, firewall. Então, são softwares que não nos auxiliam no nosso trabalho, não é isso. Mas são usados na manutenção do sistema, ou seja, para manter o computador funcionando corretamente. E nós temos um software específico que é chamado kernel. Tá? O kernel é o núcleo do sistema operacional, ou seja, é o software mais importante que nós temos dentro de um sistema operacional. Tá bom? O nome dele é kernel. Mas calma aí que eu vou voltar nele um pouquinho, olha só. Quais são as funções do sistema operacional? Isso é perguntado em prova, tá, gente? Para que serve um sistema operacional? O que ele faz? Ele gerencia o hardware e ele gerencia o software.
E ele serve de interface para que o usuário possa interagir com o sistema. Mas o que é essa interface? É um intermediário. Ele serve de meio para que o usuário possa interagir com o sistema. Tá? Calma aí que eu já volto. Olha só. O gerenciamento do hardware é feito pelo kernel. O gerenciamento do software é feito pelo kernel. Ou seja, se o sistema operacional tem 3 funções, 2 delas são feitas pelo kernel. E é por isso que eu te disse que o kernel é o software mais importante do sistema operacional. Eu sei que você nunca viu um kernel, né? Ele é um código, ele não é visto assim como um editor de texto, uma planilha, tá, gente? Mas ele existe e ele trabalha calado, tá? Então ele é um elemento que está dentro do sistema operacional, que é o software mais importante do sistema operacional, tá certo? Quando eu falo servir de interface para que o usuário possa interagir com o sistema, estou falando isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma interface gráfica. Ou seja, aqui eu tenho ícones, aqui eu tenho menus, aqui eu tenho imagens, tudo com o objetivo de permitir que eu, usuário, interaja com o sistema. E essa outra que eu vou te mostrar agora, ela já é uma interface de comando, onde eu digito um comando e o sistema reage a esse meu comando. Tem muito sistema operacional, o Linux, por exemplo, que a principal utilização ela ainda é feita assim. Embora o Linux tenha uma boa interface gráfica, mas quem usa Linux gosta muito de usar em modo de comando, por exemplo. Então, quando eu falo, tá, que ele serve de interface, né, eu estou falando que a interface pode ser uma interface gráfica, que é baseada em elementos gráficos, ou ela pode ser uma interface de comando, também é chamada de shell, que é baseada em linhas de comando, é uma interface de texto. Tá? Então aqui eu coloquei, isso aqui é o que a gente chama de shell, e aqui a interface gráfica. Inclusive, essas duas interfaces aqui que eu estou mostrando para vocês, essa gráfica aqui é do Linux. Eu te falei que ele já tem interface gráfica, né? Tá aí, tá vendo? Bem bonita. Exemplos de sistema operacional. Tá? O que significa isso? O que eu estou querendo te dizer é quais são os principais sistemas operacionais. Ó, DOS, que já é bem antigo, Windows, Linux, Unix, Solaris, Android, iOS, Windows Phone, Chrome OS e Mac OS. Pablo, mas nós estamos estudando o Windows. Portanto, veremos detalhes do Windows. Sim, sim, claro, concordo. Só que você saber os nomes dos principais sistemas operacionais é importantíssimo, pois, por mais que na prova não peça detalhes a respeito dos outros, pode vir o nome deles perguntando se é um exemplo de sistema operacional, tá? Esses 3 aqui que eu marquei de amarelo são sistemas operacionais usados em smartphones, tablets, smart TVs, ou seja, dispositivos móveis. E mais uma informação bem pertinente. É perfeitamente possível que tenhamos mais de um sistema operacional instalado no mesmo dispositivo. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter no meu computador, quando liga o computador, pode aparecer um menuzinho perguntando, você quer abrir o Windows 10 ou você quer abrir o Windows 11? Entendeu? Isso não vai deixar o computador lento? Não, não deixa. Sabe por que não deixa? Porque o que deixa o computador lento é a quantidade de softwares que estão em execução ao mesmo tempo, e não a quantidade de softwares que estão instalados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do seu smartphone. Seu smartphone, ele pode estar lotado de aplicativo instalado. Isso não deixa ele lento. O que deixa ele lento é se esses aplicativos estiverem abertos ao mesmo tempo. Por exemplo, você abre um, abre outro, sem fechar. Aí você vai deixar ele lento.
Tanto que quando você vai fechando os aplicativos, ele volta à velocidade dele normal. Então, o fato da gente poder ter dois sistemas operacionais no mesmo dispositivo não torna esse dispositivo lento. Agora, se você fala assim, mas ocupa mais espaço? Ocupa, naturalmente. Né? Se você tem duas cadeiras em casa, vai ocupar mais espaço do que uma cadeira. Tá? Agora, deixar lento, não. Agora, qual que seria o motivo para eu fazer isso, ter dois? É porque, às vezes, você usa um software no seu computador que não funciona no Windows 11. Só funciona no Windows 10. Aí você quer usar o Windows 11, mas você precisa daquele software. Aí você pode fazer uma instalação do Windows 10 e deixar só aquele software lá dentro. Quando você precisar usar aquele software, você reinicia o computador, escolhe o Windows 10 e aí depois que ele iniciar, você abre o software que você quer. Beleza? Então, foi. Bom, falando agora especificamente sobre o Windows, né, que é o nosso objeto de estudo. A gente estava falando ali sobre sistema operacional. Veja bem, ele é um sistema operacional. Ele não é um software livre, ele é um software proprietário. Ele não é um software gratuito e ele é desenvolvido pela Microsoft. Tá? Tem uma coisa que eu quero te falar aqui agora, que é o seguinte. Vamos explicar o que é o software livre. O software livre, gente, ele tem uma característica que é a seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Vou abrir um novo tópico aqui no meu caderno, hein? Ó. Windows 10. Tum, tum, tum. Aí eu vou colocar aqui, ó. Esse tópico aqui vai ser sobre software livre. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Um software livre possui seu código-fonte aberto. E por isso também pode ser chamado de open source. Isso aqui eu quero que vocês anotem, tá? Open source. Todo software livre garante 4 liberdades aos seus utilizadores. E quais são essas liberdades? Ó, usar quando e onde quiser, estudar o software, modificar o software de acordo com as suas necessidades, redistribuir o software da maneira que bem entender. Aí aqui, ó. Quando o software não é livre, ele é proprietário. Aqui, ó. Deixa eu só colocar um detalhe aqui. Nem sempre um software livre é gratuito. Ou seja, existem softwares livres que são comerciais. Beleza? Então, assim, nem sempre você vai usar um software livre e ele vai ser de graça. Existem softwares livres que são comerciais. Quando o software não é livre, ele é proprietário. Bom, entenda. Entenda o seguinte. Eu tenho um software. Esse software, ele pode ser, aqui ó, livre, ele pode ser proprietário. Certo? Então, é como se eu fizesse aqui, ó. Software livre proprietário. O livre pode ser comercial, que é o quê? Pago, ou ele pode ser gratuito.
Da mesma forma, o proprietário ele pode ser comercial, pago ou gratuito. Então, essa denominação né, vamos falar assim, dele ser proprietário ou dele ser livre, não tem nada a ver com o fato de você ter que pagar ou não para usar, tá? Tem a ver com o código-fonte dele e o que você pode fazer. O que é o código-fonte? Vamos lá. Todo software ele é desenvolvido por um programador. Na verdade, tem uma equipe, tem um analista de sistema que projeta o software, e depois que esse software estiver projetado, planejado, ele vem num programador e fala, ó, eu quero que você faça isso aqui. O programador vai pegar aquelas especificações e vai transformar aquilo em código, né? Ou seja, ele vai fazer aquilo virar realidade. E ele vai fazer isso como? Programando, codificando. Então, quando o programador termina e fala assim, ó, acabei, o software está pronto, quer dizer, ele desenvolveu o código-fonte dele. É um arquivo mesmo que tem todos os comandos lá que ele quer que tenha no software. O segredo do software está ali dentro. Quando o software é proprietário, como é o caso do Windows, do Word, do Excel, do Google Chrome, você, quando compra o software, se for para comprar, ou quando você baixa o software, se for para baixar gratuitamente, você não tem acesso ao código-fonte dele. Então você não pode fazer modificações, você não consegue estudar o funcionamento dele, porque você não tem acesso ao código. Você não consegue fazer cópias. Se você fizer cópias para redistribuir, é pirataria. Entendeu como é que é? Ele é todo cheio de não me toques, vamos dizer assim, né, entre aspas. Agora, quando se trata de um software livre, mesmo que ele seja comercial, ou seja, mesmo que você tenha que comprar, o software, o código-fonte dele vai para você. Então, se você tiver conhecimento em programação de computadores, aí então você consegue, né, ler aquele código e entender como ele funciona. Então, assim, essa questão do software ser livre é legal, mas para quem é desenvolvedor de software, porque o cara vai pegar aquele código ali, vai ter acesso a ele e tal. Isso é legal. Mas muitas das vezes, se eu pegar um código-fonte e te entregar, talvez você não sabe o que você vai fazer com aquilo. É a mesma coisa de você começar a falar sobre leis comigo. Você é formado em direito, você adora direito, começa a falar comigo, vai entrar por aqui e sair por ali. Porque eu não entendo disso. A mesma coisa do engenheiro me mostrar uma planta de um prédio. Olha aqui pra você ver, eu não vou entender também, não adianta. Eu vou ficar olhando ali fingindo de bobo. Entendeu? Então, o Windows, ele não é um software livre, tá? O Windows, ele é um software proprietário. E nós temos duas edições, né? Considerando aí o Windows 10, nós temos o Home, que é mais básico, tem menos recursos, e o Pro, que é o completão, né? Que tem todos os recursos liberados para ele. Então nós temos o Home e o Pro. Beleza? Olha, gente, eu vou parar por aqui. E eu espero sinceramente que eu e os meus colegas do time implacável que a gente consiga te ajudar. Um grande abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.